Eu sou contratada, este é o meu 20º ano como contratada, sou, e para quem me conhece, sou por opção, e há quem pergunte, mas tanto tempo, eu tenho a minha balança de vida, tenho o meu marido, tenho as minhas filhas, tenho a minha mãe com 82 anos, que sou filha única, e tenho o meu trabalho, e por isso, simples, pesa mais o meu lado familiar. E chegamos a um ponto que todos achamos que as pessoas devem ser missionários. Temos que ir para longe, temos que nos sujeitar a talões da família, temos que nos sujeitar aos quartinhos, e eu acho que não. Acho que isso não dignifica nem os contratados, nem os próprios colegas do quadro. Penso que temos uma tarefa muito árdua, que é voltar a unir os professores. E já aqui foi falado isso. Tivemos 120 mil há uns anos atrás, porque de facto era um tema que tocava a todos, desde contratados a QZPs, a quadros de escola. Neste momento conseguimos ter não só quadros de agrupamento contra QZPs, QZPs contra contratados, mas já temos quadros de agrupamento contra quadros de agrupamento, QZPs contra QZPs, contratados contra contratados. E acho que vai ser esse o trabalho mais difícil que teremos pela frente se queremos algum sucesso com esta greve que se aproxima. Este início de ano, não sei se repararam, e agora com as redes sociais, era uma guerra cerrada, eram insultos, eram ataques entre contratados, entre QZPs, e eu queria só relembrar um bocadinho, porque como já estou há 20 anos e como sou contratada por opção, acho que consigo calçar um bocado os sapatos de cada um destes colegas. Por isso esta história começa em 93, com os QZPs, certo? Não sei se alguém já foi ver essa legislação muito antiga, e de facto os QZPs surgiram para fazer o papel que atualmente os contratados fazem, de pequenas substituições, de horários incompletos. Claro que como o Ministério nunca abriu as vagas de quadros de escola necessárias, os QZPs acabaram por ficar praticamente com um trabalho idêntico com o QA, certo? Pronto, inicialmente era necessário 3 anos para se entrar em QZP, no primeiro ciclo isso nunca aconteceu. E depois ouço muito, estás longe, estás porque queres, porque concorreste. Não. Houve colegas, e volto aqui a uns anos atrás, quando se entrava em QZP, eu recordo que eram obrigados a concorrer não ao seu QZP, mas a toda uma zona. E os mais novos com certeza não se recordam disto, e por isso surgem muitas vezes estes ataques. A zona equivalia, no caso da Zona 1 do Norte, Viana, Braga, Porto, Bragança e Vila Real. Mais tarde, essa obrigação diminuiu para só um QZP. Isto é só para refletirem quem muitas vezes ataca os colegas que concorreram e estão longe porque querem. Não, o Ministério obrigou a que isso acontecesse. Só de uns anos esta parte é que deixou de haver essa obrigatoriedade e os QZPs neste momento não são obrigados a concorrer, podem concorrer só a uma escola. E acho que o facto de se ter andado em alterações constantes para efetivar, para passar a quadro de agrupamento, eu estou a falar em quadro de agrupamento, eu estou a dizer que os colegas eram obrigados a concorrer uma zona para quadro de agrupamento, ok? Por isso, a partir E depois já houve aqui um colega que falou nisso, e é verdade, eu acho que na altura nós próprios fomos muito coniventes com isto, e quando digo nós próprios, desde os quadros de escola aos contratados, quando foi o alargamento dos QZPs. Isto nunca deveria ter sido permitido. Aliás, ainda vou mais longe, eu acho que nem sequer deveríamos voltar aos 23, devíamos voltar aí aos 46. Eu sou diretora de um agrupamento, de um mega agrupamento, e também gostava de deixar aqui algum do meu testemunho como diretora, que os dois focaram imensos aspectos, não focaram alguns que eu acho que também era imprescindível de serem ditos aqui e focados. Um deles é a dimensão do mega agrupamento tirou a dimensão humana que é a proximidade que deve existir.
a proximidade que deve existir entre os órgãos de gestão e os seus professores, e os seus alunos e os seus funcionários. Segundo ponto é a dupla gestão que os diretores têm que fazer com a autarquia e com o Ministério da Educação. A autarquia, independentemente de até haver uma boa relação, tem os seus próprios projetos, tem os seus próprios objetivos, que muitas vezes são diferentes do Ministério da Educação. Os funcionários, desde o pré-escolar até ao terceiro ciclo, são da autarquia e na altura em que havia 35 horas e 40 horas, eu cheguei a ter funcionários dos serviços administrativos em que saíam a uma determinada hora e os outros tinham que estar mais uma hora, em que as autarquias dão vários dias, desde o dia da espiga ao dia dos anos, etc., e os do Ministério da Educação têm desigualdade de circunstâncias. Os funcionários do Ministério da Educação não têm formação nenhuma, quer sejam funcionários operacionais, quer sejam os técnicos administrativos, e cada vez à escola é pedido mais coisas a nível principalmente dos serviços administrativos. Só para que vocês tenham conhecimento, os que não têm, só para a gestão de alunos há 7 plataformas para serem preenchidas entre o final de junho e o final de setembro. E por aí fora. Neste momento a escola tem uma carga de tal maneira burocrática que um diretor que deve essencialmente preocupar-se com a gestão pedagógica e com o projeto educativo da escola está numa preocupação constante com a contabilidade, com o financiamento do agrupamento e da quantidade de projetos que tem que ter para fazer face aos orçamentos diminutos para a conservação, manutenção, material e equipamento das escolas. E ainda há um outro problema gravíssimo que não foi aqui focado, é a falta de funcionários não docentes. As escolas, neste momento, desde o pré-escolar até ao secundário, não têm vigilância nem segurança. Os funcionários, tal como os professores, têm idades, assim como a minha, que tem 60 anos, e que também tenho 61, e que também tenho 37 anos de serviço, não se compadece nem a mobilidade, nem, embora estejamos jovens, por um lado, o que é facto é que a idade também tem a ver com a facilidade de mobilidade, quer seja do educador de infância, quer seja do funcionário das escolas. Isto faz com que haja imensas baixas de longa duração e as escolas fiquem sem ter meios de assegurar decentemente os seus alunos na escola. Para além disso, por muitos relatórios que os diretores dos agrupamentos façam chegar ao Ministério decorrentes da nossa vasta experiência dos anos que vamos acumulando na gestão, é um facto que ninguém nos ouve. Um diretor não tem autonomia nenhuma. Um diretor é apenas um cumpridor de ordens. Quando vínhamos do Porto para cá, eu senti-me um bocadinho inspirada por algo que eu li numa rede social de alguém chamado Cuca Ferraz, que está no grupo de luta por um concurso de professores mais justos. E pedi-lhe autorização para falar algumas coisas que ele lá colocou. Depois percebi que ele estava a falar em nome da mulher. Ele é polícia judiciário e tem uma mulher numa situação muito dramática, como todos aqui já sabemos, que estão a milhares de quilómetros de casa. Então, vou ler um bocadinho daquilo que ele escreveu misturado com coisas que eu fui acrescentando. E prometo ser muito, muito rápido. Não sendo lesada diretamente, mas poderia ter sido, acompanhei ao longo deste tortuoso percurso o desespero de muitos colegas, corajosos, abnegados, educados, inteligentes, altruístas, com espírito crítico e de sacrifício, a lutar sozinhos contra um gigante, que todos sabemos quem é. E muitos sem qualquer tipo de apoio. Os professores devem ser unidos, independentemente se são QAs, QEs, QZPs ou contratados. Não sei qual vai ser o desfecho, mas a luta tem que continuar com dignidade para que possamos acreditar, nomeadamente, na classe dos professores. Não nos devemos dividir, o que infelizmente temos estado muito divididos, mas temos que lutar por todos os professores e não permitir mais faltas de respeito, pois unidos, apoiados, com espírito crítico, temos que e conseguimos argumentar e discutir de forma heroica. Seremos aqueles que vão educar futuros cidadãos deste país. Eu acredito no sindicalismo
e defende o respeito pela graduação dos docentes para as suas colocações. Para terminar, deixo algumas questões a este plenário. Foram ou não cometidas ilegalidades nas colocações a 25 de agosto? Será legítimo contemplar os horários incompletos nas listas de colocação RR1? A solução passa apenas por criar um concurso em 2018, interno, quando o problema é de hoje e de agora? Quais são os contributos do nosso sindicato para que a justiça seja reposta?